livro do profeta Isaías, capítulo 6. É o começo do ministério do profeta Isaías. Até então, ele ainda não era profeta. Ele era apenas um homem que acreditava em Deus, conhecia Deus através dos ensinamentos da Bíblia, que era o Pentateuco, mas Deus ainda não tinha se revelado a ele de uma forma sobrenatural. Todos acharam? Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Hoje é noite de milagres, é noite onde a presença do Senhor irá produzir em nossas vidas crescimento. Glória a Deus. Eu creio. Amém. Em nome de Jesus. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do Senhor. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Amém? Amém. Isso é um dos textos mais ricos do livro do profeta messiânico. E aqui revela algumas coisas. O quanto que nós somos dependentes de Deus. No versículo 1 há algo que chama a atenção aqui. Eu quero que você entenda o que estava acontecendo. Qual que era o cenário aqui? Qual que era o cenário? Havia um homem na vida do profeta Isaías que era como se fosse um espelho. Esse homem sempre tem alguém que nós nos inspiramos, que nós, para o nosso crescimento, nós sempre observamos alguém. Fala: olha, quando eu crescer, eu quero ser mais ou menos igual a essa pessoa, porque essa pessoa inspira em mim o desejo de ser alguém na vida.
Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu tive no meu crescimento, na minha infância, eu olhava para algumas pessoas e falava: olha, eu quero ser igual a essa pessoa é dinâmica, essa pessoa é produtiva, essa pessoa é inteligente. E nós somos assim. Nós crescemos se espelhando em pessoas. E diz a palavra que esse Uzias, a quem o profeta cita no capítulo 6, ele era um homem muito, muito importante. Mas para nós entendermos o que estava por trás disso, porque diz aqui no versículo 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Tem duas coisas interessantes aqui. A primeira coisa é que Deus ele é único para ser adorado, para ser glorificado. E tem muitas coisas que não deixa que os nossos olhos contemplem a glória de Deus. Uzias era um homem muito importante. Talvez essa idolatria que o profeta tinha pelo rei Uzias fazia com que ele não enxergasse que existia alguém muito mais poderoso, muito mais sublime, que queria se revelar ao profeta Isaías. Até então, ele ainda não era profeta. Mas vamos lá para o segundo livro de Crônicas, no capítulo 26. Nós temos que entender qual que é a dinâmica do versículo 1 do capítulo 6 de Isaías. Quem é Uzias? O que fez o profeta Isaías se apegar tanto a esse homem? Será que é porque ele era rei? Porque teve muitos reis que deram péssimos exemplos, principalmente os reis da linhagem, aqueles que ficaram em Samaria, todos se prostituíram. Começavam bem e depois caíam nos mesmos pecados dos seus pais. Se prostituíam, adoravam outros deuses e assim se perdiam no meio do caminho. Mas vamos descobrir quem que é esse homem importante chamado Uzias. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Vamos entender por que esse profeta adorava tanto esse homem, venerava. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. E ele edificou a Elate. Olha as obras dele, de Uzias, a qual é citado pelo profeta Isaías. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei descansou com seus pais, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, menino ainda, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto. Olha só o que ele fez. Ele era um exemplo. Você não pode se espelhar. Quem se espelha em maus exemplos tem maus resultados. Mas agora nós estamos descobrindo por que o profeta Isaías destaca esse homem como um homem importante. Ele fala que só no ano que Uzias bateu as botas, foi que ele viu o Senhor. Então quer dizer que Uzias também era um empecilho para que a glória de Deus fosse revelada ao profeta. Mas olha que interessante. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o profeta da época, que era sábio nas visões de Deus.
nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que interessante. Tudo isso, o profeta Isaías está contemplando. O crescimento do reino, a transformação de Jerusalém, a transformação de Judá. Esse homem ele faz uma revolução. Então, na verdade, ele é apresentado como alguém que estava solucionando os problemas de Israel. É de se espelhar ou não, Zoreiro? O cara era bem visto, era um dos reis que mais operou obras fantásticas sobre Israel. E era esse homem que Isaías tem a plena veneração de um homem reto. E é bom quando você vê, nós estamos passando por um problema sério. Eu estava até orando, pedindo a Deus. Eu estou muito preocupado com o Jair Messias Bolsonaro, porque ele começou muito bem. Ele começou assim, numa pegada legal. E eu estou vendo esse homem, não é que eu não goste dele não, e nem defendo ele, e nem questiono. Mas por algumas coisas que têm saído dos lábios dele, dá a entender de uma pessoa que fala aquilo que não se deve, e age no momento que não deve se agir. E isso é uma péssima notícia para o nosso país. Isso faz para que eu me transforme em joelho de camelo. Eu tenho que orar mais. Porque se o nosso governo não sabe o que fala, então esse governo ele não tem um norte. Ele ainda não tem uma concepção daquilo que foi colocado nas mãos dele. Ele não sabe, ele sabe muito bem mais que eu, que a nossa situação, o país é governado, o país tem uma quantidade de mais de 200 milhões de habitantes. O que ele falar tem peso. Então nós estamos falando de um homem aqui chamado Uzias, que tinha alguém que se espelhava nele. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem como nós se espelhar nos governos anteriores e no atual? Não. Fracasso. Os 14,5% de brasileiros, de milhões de brasileiros que estão desempregados, permanecem desempregados. Então, Uzias ele vem e muda a mente do profeta, ao ponto do profeta ter esse homem como um Deus, como alguém que resolvia. Dá para se espelhar num pastor que não sabe o que fala? Dá para se espelhar num pastor que vem no púlpito e o que ele fala não dá nem para se copiar? Quando você vê um pastor titubeando na palavra, o que é que você pensa? Primeiro, esse homem não sabe o que está falando. Esse homem nem intimidade com a palavra ele tem. Uzias chamou a atenção do profeta Isaías, tanto que ele é apontado um dos motivos de que Deus não se revelava ao profeta. Mas vamos lá, tem mais. Diz o texto no versículo 5 do capítulo 6 de 2 Crônicas, que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha o segredo da vitória. Por que Israel passou 56 anos prosperando? Porque o seu líder buscava ao Senhor. E isso fez com que o profeta destacasse ele como um homem que resolvia situações. Outra coisa, olha os feitos dele. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o de Jabne, e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gubaal, e contra os meunitas. Versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam a guerrear em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel.
Maceias oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era 2.600. Olha o que esse homem faz para que ele seja mencionado pela boca do profeta Isaías. Então, quando a Bíblia fala, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas ele não sabia o que estava ainda por vir na vida dele. E eu quero falar, Zuleika, que nós ainda não temos a dimensão das coisas, das maravilhas, irmão Jurandir, que Deus está preparando. Glória a Deus. Para as nossas vidas. Aleluia. Se nós tivéssemos a dimensão disso, num culto desse, nós estávamos glorificando, exaltando grandemente pelos feitos que serão derramados sobre este lugar. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos voltar para Isaías. Você não foi criado como obra do acaso. Deus, ele criou você dentro de um propósito. Que propósito é esse? Você tem um chamado aqui na terra. Eu tenho um chamado aqui na terra. Nós temos que ter a primeira certeza na vida de um cristão. É o chamado, o propósito dele. Para que Deus me criou? Será que Deus me criou para eu ficar zanzando? Será que Deus me criou só para eu encher a barriga, engordar e morrer? Será que Deus me criou para eu ficar de cabelinho branco, contando história de trancoso? Nada disso. Deus te criou para você ser uma bênção nas mãos dele. Aleluia. Deus, ele te criou para louvor e glória dele. Aleluia. Deus te criou para que você seja perfeito diante dele. Deus criou para que você seja uma bênção, seja um canal, seja um instrumento, um vaso afiado da parte de Deus, nas mãos dele. Isaías não tinha esse entendimento. Isaías não tinha. Isaías não era um homem devasso. Isaías não era um homem que vivia nas baladas da vida. Isaías era um homem que vivia nas regalias do rei. Isaías comia na mesa do rei. Isaías falava diversas línguas. Isaías era da linhagem do sangue azul. Era nobre, um homem rico, um homem que vivia comendo e experimentando os manjares do rei. Ele não era qualquer um, mas olha como ele se comporta diante do que ele vê. Olha o que o texto afirma. No ano da morte do rei Uzias, agora nós sabemos quem que é esse homem, sim ou não? Sim. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Para uma pessoa que apenas via as glórias de um reino e de um rei, já pensou? Você ter a oportunidade dos céus se abrirem e você contemplar claramente a presença de Deus. Aleluia. Você olhar e o céu ficar nu às tuas vistas, e você olhar para o trono de Deus e contemplar a glória de Deus. Você ter o prazer de ver querubins em volta do trono de Deus. Maravilha. Olha que privilégio. Apesar que o nosso privilégio hoje é muito maior. Nós não vimos nada disso, mas nós entendemos que hoje Ele se revelou a nós por intermédio do seu próprio Espírito Santo e por intermédio do seu Filho. Mas aqui Isaías vê algo fantástico. Isaías era um crente, era um homem temente a Deus, era um homem que sabia das leis de Deus, mas Isaías não tinha tido um encontro com Deus. Você acredita que tem pessoas dentro da igreja que elas até
acreditam em Deus, mas elas ainda não tiveram um encontro com Deus. Porque quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é transformada, as nossas atitudes são transformadas e a nossa mente é transformada. Aleluia. Porque do alto vem uma unção que nos transforma de alto a baixo, e aquilo que nós praticávamos, nós não temos mais prazer de praticar. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que até creem em Deus, mas que não tiveram nenhum tipo de experiência com Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Esse Deus que visitou Isaías é o mesmo Deus que está aqui nessa Glória a noite. Deus. Aleluia. É o Deus que você é Obrigado, sentado. Jesus. Amém. Ele tem se revelado a você por intermédio da sua poderosa e santa palavra. Muito obrigado. Deus. Mas vamos lá. E algo me chama a atenção aqui, irmãos. E eu sei que hoje não é culto de ensinamento, mas algo me chama a atenção nesse texto. No mesmo versículo, fala que as vestes enchiam o templo. Se enchia o templo, é porque o mesmo tabernáculo que Moisés construiu, esse mesmo tabernáculo, ele existe lá também. Porque para encher o templo, aqui não está falando que encheu os céus, aqui está falando que as vestes dele enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, Oh, glória. com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Aleluia. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Aleluia. Santo, Glórias a Oh, meu Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Tu és santo, Senhor. Aleluia. Sabe, irmão, quando nós se colocamos nessa clareza do profeta Isaías, nós temos que ter, irmãos, entendimento de quem que é Deus e de quem é nós. Quem somos nós diante de Deus? E quem é Deus diante dos nossos olhos? Se nós entendermos a grandeza de Deus, nós passamos a ter temor de Deus, porque Ele é santo, Oh, glória. Ele não se Aleluia. corrompe, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é fiel, Aleluia. Amém. Ele é fiel. Amém. Aleluia. Nós abrimos esse trabalho porque Ele é fiel. Glórias a Sabe por que você vai ter uma semana abençoada? Porque Ele é fiel, Ele é Aleluia. santo, Ele é verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Amém, Jesus. Louvado o teu nome, Senhor. Da terra, toda a terra está cheia da tua glória. Vocês lembram que eu estava falando que o homem se tornou inculpável? Porque, irmão, quando você sobe no teu, abre as portas do teu apartamento e se depara com as árvores, com os céus, dia chuvoso, com o vapor, você começa a ver que em tudo isso tem a glória do papai. Aleluia. Quando você sabe que você tem 2 braços, que você é perfeito, que você enxerga, só a glória de Deus para se revelar a nós desse jeito. E mesmo assim, nós somos ingratos, porque os céus estão cheios da sua glória, a terra está cheia da sua glória, os mares estão cheios da sua glória. E Isaías agora contempla a glória dele nos céus. Aleluia, Jesus. Oh, Glória a Deus. As bases do limiar, eu quero que a pastora leia para nós entender o que é o limiar. O barulho
as vozes dos serafins, fez tremer os alicerces do templo. Os alicerces do Templo. templo. Olha o tamanho da glória de Deus. Irmãos, vocês estão achando... Sabe o que eu fico perplexo com as igrejas? Olha, Deus está... Você pode ir lá na minha igreja que Deus atua com poder e glória lá, hein? Aí o outro irmão fala, não, na minha, você precisa da minha igreja. Na minha igreja, o nome eu já coloquei como transbordando fogo. E a outra fala, esse nome é fogo. O Deus que se manifesta lá na minha, lá é tocha de fogo. O negócio lá é brasa mesmo. A brasa sai do púlpito e os gravetos não tocam nem mais não é nem mais nos montes que o graveto queima. É lá na igreja. Irmão, nós somos tão pequenos diante da glória de Deus. Deus não fica no espaço de quatro paredes, irmãos. Deus é muito maior. Aleluia. E com toda essa grandeza, com toda essa plenitude, com toda essa maravilha, esse poder, essa glória, Ele sai de lá para habitar dentro de mim e de você, sendo pessoas frágeis. Glória a Deus. E nos Obrigado, transformou Jesus. fortes nele. Glória a Deus. As bases chegaram a tremer, se moveram. A voz que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é que o profeta está falando aqui que ele é um profano, que as palavras que saem dos lábios dele são torpes. Mas ele está falando aqui que aquilo que sai da boca dele, muitas vezes, sai com palavras de agravo. Ele não consegue controlar aquilo que sai dos seus lábios. E agora ele está diante de um Deus que se apresenta a ele como um Deus santo, um Deus puro e um Deus verdadeiro. Aleluia. Quando nós chegamos num lugar desse para cultuar e estamos reunidos, nós estamos reunidos em primeiro lugar para exaltar esse Deus que é puro, verdadeiro e santo. Em segundo lugar, nós estamos aqui para render graças a Ele, porque é por Ele, por meio dele, que todas as coisas foram feitas, Aleluia. construídas e regeneradas. Glória a Deus. Esse Aleluia. Deus que nós temos que exaltar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ai, Senhor, ele grita, né? Vem a preocupação. Vem a preocupação. Achei até interessante, né? Onde o Jurandir pregando a respeito das 10 virgens, você vê o quanto que Jesus ele enfatiza a importância de você estar com prudência na presença de Deus, de você saber que mesmo Ele sendo justo, Ele é fiel e é juiz. E Isaías sabia muito bem disso. Mas vamos lá. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A nação de Israel estava totalmente corrompida, mesmo na época, porque o espelho dele era Uzias, e agora com a morte de Uzias, qual que era o temor do profeta? Esse povo vai se corromper de novo. Esse povo vai voltar de novo à idolatria. E por mais que eu fale, Senhor, eu estou no meio deles. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que não é as pessoas e nem o lugar que vai influenciar. Se você tiver realmente focado no Santo de Israel, você não vai ser influenciado. Você vai influenciar. Ele está clamando aqui porque ele sabe
que ele nunca tinha visto. Isaías nunca tinha tido esse tipo de experiência. Nunca tinha acontecido isso com ele. Ele conhecia Deus, como Jó falou, só de ouvir falar. Mas agora eu vejo quem tu és. Aleluia. Maravilhoso, gente. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins, olha a justificação de Deus. A graça se revela também no Velho Testamento. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirou do altar, quer dizer, uma brasa acesa do altar, com uma tenaz. O irmão sabe o que é uma tenaz, né? Não precisa explicar aqui. Quantos não sabem o que é uma tenaz? A pastora sabe. Sabe? Não, o tenaz é aquele ganchinho que você pega as brasas, irmão. Às vezes ele é de bambu e às vezes ele é de ferro. Depois você vê na internet. É algo que ele tem o lugar de pegar e tem duas varetinhas. Quando você aperta Tipo uma pinça. Isso, aquilo é uma tenaz. Não é algo de outro mundo, não, irmão. O profeta está usando uma linguagem aqui que as pessoas conhecem muito bem. Tenaz, até no artesanato, muitas vezes tem tenaz. Amém? Então, aquele anjo, lembrando que essa tenaz aqui não é uma tenaz de coisas palpáveis. Aqui é algo sobrenatural, aqui é algo de Deus, aqui é algo que dava pavor. Porque agora ele se encontra com um homem impuro, um homem pecador, um homem que não era digno de se revelar a Deus, mas Deus é que se revela a ele. Aí aqui cai por terra. Vocês sabem porque eu sou contra a encontros com Deus. Porque quando nós observamos na palavra que nenhum homem, por mais justo que ele seja, por mais que ele cumpra os seus compromissos, ele não tinha nem tem condições de se encontrar com Deus. E esses pastores começam a fazer encontro com Deus baseado em arrancar recursos da igreja, em trazer algo místico. Não tem nada de místico. O homem nunca teve capacidade sequer de se encontrar com Deus. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua benevolência, pela sua majestade, Ele sempre se revelará a você e a Aleluia. mim, porque Ele te ama e nos ama. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor! Eu creio. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Lembre-se que aqui ele não fala os teus pecados. Qual que foi o pecado de Isaías aqui, irmãos? Qual que foi? Idolatria e incredulidade. Naquela hora era para ele tomar outro tipo de atitude. O teu pecado foi perdoado. Então tinha um pecado. O primeiro pecado era o pecado da veneração pelo rei. E o segundo é da incredulidade. Deus ele se revelou a ele, e ele, na verdade, em vez de ele começar a glorificar, adorar, ele temeu. Não é para nós temermos. Irmão, uma coisa é você, temor não é medo. Temor é respeito. É você entender que há alguém superior, alguém muito maior que nós, que está aqui nessa noite. Aleluia. Mas ele teve Amém. medo. Teve medo. Olha que coisa linda. Depois disso, depois de quê? Do que aconteceu. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor,
envia-me a mim. Se coloca de pé, filhos. Eu não estou falando que Isaías foi o profeta mais importante como profeta maior. Mas dos profetas que revelaram a vinda do Messias, ele foi o que mais falou. Por isso que ele é chamado de profeta messiânico. Irmãos, não importa para onde você vai, não importa as circunstâncias, de uma coisa eu sei: se coloque à disposição de Deus. Se coloque à disposição de Deus. O profeta, ele dá desse encontro que ele teve com Deus para frente, ele foi um outro homem. Ele tinha autoridade, ele tinha uma unção diferenciada, ele recebia as visões de Deus. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você sabe quando é que Deus irá nos encher? Quando nós nos colocarmos à disposição de Deus. Feche os teus olhos. Senhor eterno Deus e amado Pai, nós não queremos falar como profeta, mas queremos usar da mesma ousadia e determinação, Senhor. Sabe, meu Deus, são tantos anos que eu estou, meu Deus, entregue à Tua vontade. E eu te louvo por isso, Senhor. Não é nenhum mérito meu, não. É porque eu aprendi que a Tua glória está acima de todas as coisas. E numa sexta-feira dessa fria, Pai, tantas pessoas que veneram outras coisas, que estão cegas porque toda a sua confiança está baseada nas atitudes terrenas, que contemplam homens. E nós nessa noite só queremos que o Senhor todos os dias se revele a nós, Pai. Oh, meu Senhor, nos encoraja para essa missão que o Senhor tem nos dado. Porque lá fora, Senhor, não aqui dentro, mas lá fora o mundo geme, o mundo chora, pessoas perdidas como ovelhas sem pastor. Então usa-me nesta noite, usa-nos como instrumento de bênção. Porque, meu Deus, os nossos pecados foram purificados na cruz do Calvário. A nossa culpa, a maldição que nós carregávamos, ela foi aniquilada, moída através de Jesus Cristo. E hoje, Senhor, somos justificados pela graça. Adore esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus.